Isaías 10, 27. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Interessante aqui, não está dizendo que o jugo será despedaçado por causa de Deus. Parou para pensar aí? O jugo será despedaçado por causa da unção. O que significa jugo? No sentido bíblico e espiritual, representa uma pessoa que está dominada pelos seus próprios problemas. Conforme a missionária falou aqui, todos têm problemas. Mas quando a pessoa é dominada pelos problemas, isso é jugo. Como, por exemplo, doenças, enfermidades, vidas financeiras, vida familiar, vícios e outros. Querido, qual é a diferença de doença? A enfermidade, nós temos aí essa onda aí de mosquito, gripe, são enfermidades. A Bíblia fala de doenças e enfermidades. O jovem estava falando aqui com respeito à situação do Brasil, realmente, e isso tem afetado as igrejas. Eu tenho percebido que as igrejas estão meio apáticas. Os irmãos estão chegando no contexto geral, e inconscientemente estão sendo afetados de tanta reportagem com respeito ao Brasil. Quando a gente pensa que vai mudar, tem uma coisa pior no dia seguinte. Aliás, não, isso antes do almoço não está bom a reportagem, e depois do almoço está pior ainda. Então isso tem afetado cada um de nós, e aí, de contrapartida, mosquito, dengue, zika, e tantas outras coisas, gripe. Queridos, é um momento de nós nos unirmos e crermos nas promessas de Deus. Amém? Então, enfermidades, doença, pessoas amarradas na vida financeira, vida familiar, vícios. Se isso domina a vida das pessoas, isso significa jugo. E a Bíblia diz que chegaria o dia, e acontecerá naquele dia. Que dia? Que data? Que horário? Que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço. Em Mateus 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou fazer uma pergunta aqui: quantos aqui foram a Jesus? Levante sua mão e faz assim. Quem já foi a Jesus? Quem tomou decisão? Aí, vinde a mim, esse vinde é no momento da aceitação. Quem aqui já tomou a decisão? Então, querido, se nós fomos a Ele, e realmente fomos, significa que o nosso jugo se tornou suave, o fardo se tornou leve. Amém? Encontraram descanso para vossas almas. Querido, o corpo físico, um corpo cansado, uma boa cama, dá para descansar o corpo, mas a alma, conforme diz o salmista no Salmo, acho que é 62, a minha alma encontra descanso somente em Deus. Só Deus pode descansar a alma, mas o corpo físico, uma boa cama resolve. Agora, querido, que dia? E acontecerá naquele dia. Lucas 4, a partir do versículo 14, diz assim: então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras ao redor,
e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou numa cidade, num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, vou ler de novo, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Presta atenção, Jesus estava num culto, no dia de sábado, que era costume dele, ir nas sinagogas. Na época que Jesus andou pela terra, tinha muita sinagoga, como tem muitas igrejas hoje. E ele estava lá na sinagoga, e ele levantou-se para ler. E ele leu o seguinte: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Chegará naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, o jugo do pescoço, por causa da unção. Jesus pega o livro de Isaías e lê na sinagoga: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para, eu botei 2 pontos aqui, evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. A unção definida. Hoje se faz muita confusão no que diz respeito à unção. Muitas pessoas acham que a unção é algo para ficar retido nele. Então, se acham ungidos, e aquilo é para o bem dele. E tem alguns mover que fazem, né? Eu não estou aqui contra isso, porque quando eu estou debaixo de assim, de repente eu prego, dependendo do dia, tem gente que pensa, esse cara está maluco, esse cara, porque às vezes eu balanço demais, né? Mas, queridos, a unção é dada para algo concreto. Jesus foi ungido para concretizar o seguinte: ele foi ungido para evangelizar os pobres. E pobre aqui não é pobreza de ser pobre, no contexto que a gente entende, mas toda pessoa, Bill Gates, se não tem Cristo, ele é pobre. Ele está falando de pobreza espiritual. Ele foi ungido para evangelizar. Eu quero chamar a atenção da igreja que Jesus não começou o ministério dele sem que antes não fosse ungido. Lembra que lá em Isaías 10, 27 diz que a unção quebra o jugo? Se a unção quebra o jugo, Jesus não poderia começar a quebrar o jugo se antes não fosse ungido. Ele foi ungido, e no momento que ele foi ungido, ele começa o seu ministério, o ministério libertador, o ministério de derrubar as muralhas na vida. Porque, querido, um jugo é muralha. Toda pessoa que está debaixo de um jugo não consegue progresso, não consegue ir para frente, a vida está amarrada, tem algo na frente dele. Amém? No contexto o que nós lemos aqui, o texto que nós lemos de Lucas 4,18, fala de Espírito, o Espírito me ungiu. São usados em conexão com a unção. Olha só, Espírito Santo, o Espírito do Senhor me ungiu, está em conexão com a palavra unção. Muito bem, vamos ver Atos 10, 38, que diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou. Olha aqui, olha o ponto específico da unção. Jesus foi ungido com o Espírito Santo com poder, e ele andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus, ele foi ungido,
A partir do momento que ele foi ungido, ele andou fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo. A unção, ela sempre age de maneira concreta. Tem um hino que diz assim: há uma unção, já posso sentir. Nós estamos tão presos ao contexto do nosso sentimento, que às vezes a gente leva muitas coisas para o sentir. A Bíblia não diz que a unção foi nos dada para a gente sentir, a unção foi dada para a gente concretizar. Nós estamos muito presos a isso, aos sentidos, à percepção sensorial. Nós não temos muita percepção das questões invisíveis, mas sempre da questão visível. Em 2 Coríntios 4,18 diz que nós não somos guiados pelas coisas visíveis, porque coisas visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. Nós temos que ter essa percepção eterna, e eu vou falar dessa percepção aqui, porque quantos creem que a unção está aqui? Levante a mão. Muito bem, você crer. Depois eu vou dar aqui mostrar um contexto, para a gente melhorar a nossa fé no que diz respeito à presença da unção aqui. Eu creio que ela está aqui. A mesma unção que estava lá, quando eu falo lá, há 2000 anos atrás, é a mesma unção que está aqui nessa noite. Jesus, ele foi ungido, e ele andou fazendo bem. O texto afirma que ele foi ungido para pregar, mas também para curar. Nesse versículo percebemos a menção da unção e cura. Em Atos 10, 38, a unção fala da cura, fazer o bem. Pensa no fazer o bem. Quantos aqui precisa do bem do Senhor? Levante sua mão. Eu preciso. Faz assim com as mãos. Faz assim. Irmão, você já imaginou o bem do Senhor? Dá para eu pensar? O que está incluído no bem do Senhor para conosco? E ele foi ungido, e depois que ele foi ungido, ele andou, ele andou fazendo o bem, e curando-os a todos. Quantos? Todos. Quantos? Todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Tem gente que não recebe o melhor de Deus, porque não se acha merecedor. Só que a unção que o Senhor recebeu é para todos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Querido, no versículo que nós lemos de Lucas 4,18 diz que o Senhor Jesus Cristo foi ungido para libertar do cativeiro. O que significa isso, querido? Quando a pessoa está presa, que eu falei aqui, do problema que prende a pessoa, eu posso passar por um problema. Agora, se ele me domina, aí isso é um jugo, isso é uma prisão. Vícios são prisões. Então, querido, nós temos que crer nessa noite, se você precisa de um milagre, esta noite, não é para amanhã, é nesta noite, creia que hoje, por meio da unção, o milagre já está na sua vida. Quem crer, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, tem pessoas que estão presas ao cativeiro familiar, maldição familiar. Eu tenho uma questão de maldição, que eu não... existe uma tal de quebra de maldição. Isso começou na década de 80, no Brasil, né? Começou as livrarias evangélicas a se encher de livros sobre quebra de maldição, e nós entramos na onda também. Nós fomos todo mundo, quando falo nós, um contexto de igrejas que não era de comunidades, surgiu as comunidades no Brasil, e que eu respeito muito, não estou aqui fazendo nenhuma crítica, é apenas um ponto, e eles trouxeram esse ponto da maldição, e nós entramos e saímos quebrando. Então a gente quebra a maldição, emenda a maldição, arrebenta a maldição, conserta a maldição, e atropela a maldição, e traz a maldição. A gente não sabe mais o que faz da maldição. Então dá a entender que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário não foi suficiente, que ele deixou alguma coisa por fazer.
e ele foi lá na cruz, mas deixou alguma coisa para a gente resolver. Parece que nós aceitamos Jesus como Salvador, e o Espírito Santo veio, parabéns, agora você tem vida eterna, e que você tenha boa sorte a partir de agora. Então aquele crente que tem sorte, a partir da salvação, ele está tranquilo. Agora aquele que não tem sorte, vai ter que quebrar a maldição. Não. Querido, quando Jesus Cristo veio, a unção sobre ele, a nosso favor, ele não deixou nada por fazer. Lembra que as promessas de Deus, elas são eternas. Por exemplo, a Bíblia diz que a nossa dívida foi cravada na cruz. Só que isso é uma verdade eterna. Mas na esfera natural, alguma coisa acontece e fala assim, tem que quebrar. De vez em a gente crer, se posicionar, que já foi quebrado, a gente quer quebrar, porque nós estamos vendo, ao invés de crer naquilo que nós estamos vendo, dizendo que já aconteceu. Posição. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o principado, potestade, contra os príncipes das trevas. E a gente entende luta, tipo, eu fui falar lá no Rio, no meio da juventude, telequete, eles começaram a rir, que eles não sabiam. O que quer dizer telequete, jovens? Porque não era no tempo dele, né? No tempo era telequete, agora é essa luta que tem aí do Anderson Silva, essas coisas todas. Então tem crente que está numa luta com o diabo. Ele está, eu não entendo, não é luta. Essa luta com o diabo não é luta da gente entende. A nossa luta é de posição. Ou seja, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Mas não é que eu vou ter que brigar com o diabo. A minha posição é aqui na palavra. O diabo me ataca, eu não vou contra ele aqui. Eu me firmo aqui. Aqui que eu fico. Porque se aqui eu fico, ele não tem como. Mas se eu me volto para ele, eu estou fora da minha posição. Então, a batalha minha é de me manter. Paulo falou assim, olha, combati o bom combate da fé. Que combate é esse? Quando você se mantém nas promessas de Deus, esse é o seu combate da fé. Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, 1 João 3,8 diz assim, para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer no plural, obras do diabo. Jesus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para pregar boas novas aos pobres, tirar da prisão aos presos. Ou seja, eu fui ungido para destruir as obras do diabo aqui na terra. Oh, meu Deus! De acordo com o texto de João 4,14, fala assim, agora eu quero chamar a atenção de vocês. Eu quero chamar também a minha atenção. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E as fará, maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Epa, peraí. Eu tenho que parar aqui. Aqui que entra a minha batalha. Aqui que entra a minha luta, porque eu tenho que manter a fé nessa promessa. A Bíblia diz assim, olha, Números 19:23. Deus não é Dilma para que minta. Nem Eduardo Cunha para que minta. Como é que lá o Calheiro lá, como é que lá o presidente do Congresso, ou seja, do Senado, Renan Carneiro, sei lá. Então, queridos, enfim, Deus fala assim, olha, Deus não é homem para que minta. Repita a igreja comigo, Deus não é homem para que minta. Ele disse, as obras que eu faço, vocês farão maiores do que essa.
porque eu vou para o Pai. Será que nós estamos no nível de fazermos obras maiores? Na verdade, duas verdades. Na verdade axiomática, inquestionável, assim como 2 e 2 são 4, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Aqueles que creem em mim também fará as obras que eu faço. Fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Zacarias 4,6 diz assim: e falou dizendo, esta palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Como que nós faremos as obras maiores do que a que Jesus fez? Pelo Espírito. Pelo Espírito. Queridos, eu queria agora falar um ponto importante aqui. Quando a gente fala dos milagres de Jesus, alguns concebem o seguinte: ah, mas ele era Jesus. Ele era Jesus. Ele era ungido. Por isso que os demônios saíam, as pessoas eram curadas. Como é que ele pode dizer que eu, que você, faríamos as obras que ele fez e até maiores? Querido, Jesus, enquanto aqui na terra, ele era homem igual eu e você. Porque se ele agisse como Deus e depois exigisse de nós para fazer a obra que ele fez, ele seria injusto, porque ele naquele momento de ação, Deus, e nós aqui, homem, naquele momento que Deus esteve aqui na terra, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele agiu como homem. Toda ação dele foi como homem, assim como eu e você somos. Foi tentado igual eu e você. Ele só não pecou, mas ele era homem. Outro ponto: se ele foi ungido e agiu como Deus, quem poderia ungir Deus? Se ele foi ungido, é porque ele era homem. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Se ele fosse Deus, quem poderia ungir Deus? Por isso que ele disse: se eu, homem, fiz isso, você, homem, também pode fazer. Quem está crendo, levante a mão. Se você colocar isso no seu coração, o milagre já está acontecendo. Se você crê nisso, o milagre já está acontecendo. O Jesus, homem, foi ungido. O Elson, homem, está ungido. Você, homem, que está aqui, está ungido. Você, mulher, está ungido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 2, 6, 8. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas alignou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus era homem. Amém? Olha aqui, versículo 11, diz assim, Marcos 9, 11, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus foi ungido para curar e para operar milagre, o Espírito Santo desceu sobre ele de forma de pomba. O Espírito veio sobre ele. Depois disso, a palavra de Deus relata que Jesus retornou para Caná da Galileia, indo a uma festa de casamento com sua mãe, ocasião que ele transformou água em vinho. O primeiro milagre de Jesus, depois que ele foi ungido, foi transformar água em vinho. Ali Jesus já estava ungido. Ali o Espírito Santo já tinha descido sobre ele. Ele foi numa festa de casamento, todo mundo com essa história, o vinho acabou, e Jesus vai e transformou água em vinho. Ele já estava ungido, e eu estou falando nessa noite sobre o aspecto da unção. E eu estou falando que a unção, ela é concreta. A unção não é para eu, olha, eu estou sentindo, aleluia, eu senti, glória a Deus. Que unção, se não está concretizando, não é unção. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Marcos 5,30 diz assim: e logo Jesus, conhecendo que a virtude e poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Aqui eu quero entrar nesse ponto. Agora Jesus está ungido, ele realizou seus primeiros milagres, e ele começa a andar. E um dia ele estava passando na cidade, uma mulher ouviu o que ele estava passando, e essa mulher, ela estava sofrendo 12 anos com um fluxo de sangue, e ela dizia: basta tão somente eu tocar. Da onde que ela tirou essa ideia de basta tão somente eu tocar? Como assim? Basta tão somente eu tocar e eu serei curada. Porque, querido, já tinha chegado no conhecimento daquela mulher, que muitas pessoas do texto que eu vou ver aqui, bastou tocar em Jesus e foi curado. Mas espera aí, como só tocar nele e ser curado? E diz o texto que essa mulher, ela vai e toca na veste de Jesus. Tocou apenas no pano de Jesus. Jesus estava passando, ela tocou, e a Bíblia diz que ela foi curada. Jesus volta e fala assim: alguém me tocou. Ó bom mestre, como tu dizes, quem te tocou? A multidão é grande, ela te aperta, mas Jesus falou: alguém me tocou, alguém me tocou. Por de mim virtude saiu, aquela mulher então foi curada e contente sorriu. Querido, para pensar. Jesus não fez uma oração: ó Pai amado, essa mulher tem sofrido há 12 anos, ela está com fluxo de sangue, e eu peço a Ti, meu Pai, que ela seja curada agora. Não, Jesus não fez isso. Ela simplesmente tocou em Jesus, e Jesus falou assim: algo saiu de mim, algo saiu de mim. O que saiu de Jesus? Fala: unção. Ah, então a unção flui. Ah, então a unção é tangível. Significa que nessa noite você pode tocar na unção. Se há muralha na sua vida, toca na unção. Fala como aquela mulher, verbalize o seu milagre. Porque dizia, ela verbalizou o milagre, porque dizia: basta tão somente eu tocar. Meu Deus, meu Deus. Quantos aqui pode dar um glória bem forte? Dê um glória bem forte. Aleluia. Verbalize hoje. Verbalize hoje. Ela disse: basta tão somente eu tocar. Em Mateus 14, versículo 34 a 36. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que, ao menos ele pudesse tocar a orla da veste, e todos a que tocavam ficavam sãos. Querido, bastava tocar. Jesus não tinha tempo de ficar orando, a multidão vinha, ele orava por um, orava por outro, orava por um, orava por outro. A unção estava fluindo. Ele foi ungido para, presta atenção, ele foi ungido para. Quem chegava nas cidades, quando Jesus chegou em Cafarnaum, Nazaré, Jerusalém, quando Jesus chegava, a unção chegava, a unção chegava. Presta atenção, querido, o sujeito da ação era Deus, mas o meio que Deus usava para operar por meio de Jesus era a unção. Deus é o sujeito da ação, e nesta noite o sujeito da ação está aqui. Mas como que ele vai fazer, pastor? O sujeito da ação vai fazer por meio da unção. É a mesma lei, é o mesmo princípio, não mudou. Qual é o princípio de Deus operar hoje? Por meio da unção. Ele não mudou. O nosso Jesus não mudou. Aqui que nós temos que parar para pensar. Nós estamos numa esfera, a hora está passando, daqui a pouco nós vamos embora. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, depois é domingo, estamos em abril. Nós estamos numa esfera natural, nós estamos num tempo, preso a um tempo. A Bíblia diz que Jesus, ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo ontem. Eu não sou o mesmo ontem. Eu não sou. Você não é o mesmo ontem. Você está no presente, que daqui a pouco você não é mais o mesmo, porque nós estamos no tempo, presos ao tempo. Mas a Bíblia diz
que Jesus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é o mesmo amanhã. Por que ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã? Porque ele está na esfera invisível, na esfera eterna, e tudo aquilo que é eterno é meu aqui e agora. Se a unção operava naquele momento lá, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, por mesmo meio ele vai agir nessa noite, por meio da unção. Ele opera por meio da unção. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. O mesmo Jesus que andou em Cafarnaum, em Jerusalém, ele está aqui nessa noite. O mesmo fluir da unção está aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Ele foi ungido para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista ao cego, pôr liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Por isso que em Mateus 14, 34, 36, as pessoas tocavam e eram curadas, porque ele estava ungido para isso. Nós não aceitamos Jesus como Salvador. Oh, aleluia, você aceitou Jesus como Salvador, e agora o Espírito Santo está morando em você, e Ele está dizendo para você, fica tranquilo, agora você tem vida eterna, e eu torço para que você tenha boa sorte. Não, se você tomou uma decisão, na sua decisão, você tem seus benefícios, que é por meio de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Agora quero entrar aqui rapidamente, por causa do tempo está correndo, falar de um outro homem ungido, o apóstolo Paulo. Pela unção, Deus é o sujeito da ação em Atos 10, 38 e Atos 19, 11. Deus ungiu a Jesus de Nazaré e também operou milagres e fez maravilhas por meio da mão de Paulo. Você já parou para pensar? Vocês têm que trazer um dia aqui, falar com o pastor Fantini, trazer Drummond aqui. Ele é lá da Lagoinha, muito meu amigo, lá de Belo Horizonte. Ele já veio aqui em São Paulo, pastor Lindo. Ele trouxe uma palavra no nosso congresso em Curitiba agora sobre as mãos. Meu Deus. Irmãos, a gente tem mão, a gente vai vir botar a mão, a gente bota a mão sobre as pessoas na igreja, mas não temos noção do que significa no mundo espiritual. A gente não tem noção. E eu estou querendo treinar meus líderes no Rio de Janeiro, estou treinando os líderes, os intercessores, para entender a importância das mãos. E Deus pelas mãos de Paulo. E Deus pelas mãos de Paulo. E Deus pelas mãos de Paulo. Fazia maravilhas extraordinárias. Ah, mas era Paulo, né, pastor? Paulo. Era o Paulo, o apóstolo, escreveu 13 cartas. Mas Jesus falou assim: vocês farão obra que eu faço, e farão maiores do que a minha. Por que Jesus falou assim: vocês farão obra que eu faço? Jesus está falando assim, em outras palavras, porque o Espírito que em mim está, é o Espírito que vai estar em vocês. Eis que eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo para ficar com vocês. O Espírito Santo de Deus está em nós para quê? Para que ele está aqui em mim? Para que ele está em você? A gente está apavorado, meu Deus, olha como é que está a situação, olha para não sei o quê. E o Espírito Santo diz: eu estou em você. Mas acontece, querido, que a nossa atenção vai para a circunstância. A nossa atenção não vai para a promessa. Porque a promessa está na esfera invisível. E a circunstância é visível. E nós fomos treinados, desde que nascemos, a estar presos às coisas que se vê, e não às invisíveis. Querido, a palavra de Deus é loucura, tá? A palavra de Deus é loucura. Quem disse isso? Porque, olha aqui, por que é loucura? Não tem como a mente humana entender, só a mente espiritual.
Como pode assim, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Como que eu vou me alegrar se a pessoa está desempregada, passando problema e situação, e a Bíblia fala assim, alegrai-vos no Senhor? Como? Isso não tem lógica, isso. Nem Freud explica. Como que eu vou me alegrar no Senhor? Regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, regozijai-vos. Senhor, como? Olha como é que eu estou passando, Senhor. Olha a minha luta, meu Pai, como é que eu vou ficar alegre? Não tem lógica isso. Filho, fica alegre, não tem lógica, não tem lógica. A Bíblia não tem lógica, se tivesse lógica não era a palavra de Deus. Ou a gente entra na coisas que não é lógica, para sermos felizes, ou a gente fica na lógica, sofrendo. É forte demais, irmãos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagre extraordinário. Essas igrejas aí, irmãos, que às vezes a gente critica, que eu não estou aqui querendo entrar no mérito da questão, precisando ser ético. Os caras pegam lenço, unge, e vende por R$100 cada peça de lenço, e as pessoas vão para casa, e o outro vai lá na televisão, eu fui curado, eu peguei o lenço, eu peguei o pano, e nós ficamos assim, isso não é de Deus. Esse negócio é estranho. Eu também faço isso, viu, irmão? Mas Deus falou assim, por que você não acredita? Eles estão acreditando tanto que eles fazem a loucura deles. Mas por que a gente não faz sem a loucura que eles fazem, crer que nossas mãos podem? Hein? Que até os lenços e aventais que Paulo ungia, as pessoas levavam aquilo para casa. Irmão, vai entender isso aqui. A pessoa pega um pedaço de pano, Paulo ungia e ia para casa. Chegou lá, tem uma pombagira lá, um Exum dentro da casa, e ele entrava com aquele lencinho, o demônio ia embora por causa de um lenço. Ninguém orou, ninguém gritou, ninguém mandou embora. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, que até os lenços e aventais que ele ungia, quando as pessoas colocavam sobre a enfermidade, era curada, e os demônios saíam. Vai entender, o que tinha na vida de Paulo? A unção. A unção. Presta atenção, querido, que a unção é o meio que Deus usa para poder realizar o que Ele quer fazer, o que Ele quer operar. É a unção, é o meio. Ele é o sujeito da ação. A maneira que Ele usa é a unção. Como que Ele operou na vida de Paulo? Por meio da unção. Quem crê que a unção está aqui? Eu não estou vendo a unção. A mulher do fluxo de sangue viu a unção? Ela disse, basta tão somente eu tocar. E Jesus virou para ela e falou assim, mulher, a tua fé te salvou. Meu Deus. Querido, eu pergunto a você, eu pergunto a mim mesmo. Eu vou perguntar a mim mesmo e você pergunta a você mesmo. Fica à vontade. Aquela mulher era melhor do que eu? Aquela mulher de fluxo de sangue era melhor do que eu? Hein, Elcio, era? Pergunta a você aí. Aquela mulher era melhor do que você? Era? Se ela era melhor do que a gente, irmão, nós não estamos perdendo tempo aqui. É melhor a gente orar e ir embora. Se aquela mulher era melhor do que nós, é melhor a gente ir embora. Porque o que a gente vai fazer se a pessoa é melhor do que nós? Mas não era não. Ela não era melhor do que nós. Se ela pela fé alcançou, eu também posso alcançar. Queridos, são dois ministérios distintos, mas o propósito é o mesmo. O ministério de Jesus e o ministério de Paulo. Porém, o mesmo fluir, a unção. Deixa eu aqui. Então, querido, nós vemos em Atos, em João, vou ler João 14, 10, assim, não crê não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Olha Jesus dizendo, olha, você não crê? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As obras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim
é que faz as obras. Jesus nunca disse assim, eu curei, eu fiz. Ele disse, o Pai que está em mim é que faz. Ou seja, a unção que opera em mim é que realiza. Por que Jesus não disse eu faço? Porque ele era homem. Eu quero que a gente entenda isso. Porque se você não entender que Jesus era homem, foi usado pelo Espírito Santo, a gente vai ter que conceber que Jesus fez aquilo porque ele era Jesus, ele era Deus. Não. Ele não agiu como Deus, tanto que ele teve que receber o Espírito Santo, assim como você teve que receber o Espírito Santo. Porque senão a gente não vai orar com fé. A unção pode ser transmitida. Irmãos, eu não vou tomar mais tempo. Isso é uma mensagem de muito tempo. Porque eu vou até chegar lá em Segunda Reis, Primeira Reis, e vou embora por ali. Falar da unção que está sobre Elias. Mas fator tempo. Mas já deu para você entender muita coisa. Eu só quero falar o seguinte aqui, querido. Para a gente poder ir fechando. Eu tenho que aprender esses princípios. Alguém tem dúvida que tem energia passando aqui? Alguém tem? Não tem. Alguém já viu eletricidade? Algum cientista, algum engenheiro já falou assim, poxa, rapaz, eu vi a eletricidade é linda ou é feia. Ninguém nunca viu a eletricidade. Mas alguém tem dúvida da eletricidade? Ela está passando aqui? Alguém está vendo? Mas ela está passando aqui. Agora eu pergunto, suponhamos que quando fosse fazer a parte elétrica da igreja, aí alguém chegasse lá para o pastor Fantini, pastor Fantini, eu tive uma ideia, vamos botar arame do relógio, de vez de botar fio, vamos botar arame, para ficar baratinho, fica muito mais barato, fica, um rolo de arame para um rolo de fio. Aí o pastor Fantini todo animado, falou assim, não, vamos sim, coisa de doido, né? Não é o caso do pastor Fantini, é apenas uma ilustração. Mas aí, querido, tem como se puxar do relógio a energia aqui para dentro por meio de arame? Tem. Mas tem no relógio, tem energia? Tem. Mas para chegar aqui, precisa das leis corretas, o fio condutor. Se não usar a lei correta, a energia está lá, mas não chegaria aqui. A unção está aqui. A unção está aqui. Eu não estou vendo, como também não vejo a eletricidade. Eu não tenho dúvida que a eletricidade está passando. Eu estou vendo as luzes acesas, o microfone funcionando. A unção está aqui. Agora, querido, se eu não usar a lei correta, se eu querer ir para outro meio para poder receber, não vou receber. A lei correta que traz do milagre até mim, veja que a mulher do fluxo de sangue foi o encontro da fé com a unção. A fé dela encontrou com a unção. A fé dela é como se fosse o fio condutor que foi conectado ao relógio. Preste atenção, apenas uma ilustração. A fé da mulher era como um fio condutor que chegou até a fonte do milagre. A unção está passando nesse lugar. E a fé é o braço que você vai usar. A mulher do fluxo de sangue, ela estendeu o braço e tocou. Usa o braço da fé nessa noite. As muralhas estão derrubadas. Declare nessa noite, as muralhas estão derrubadas. Declare nessa noite. A sua luta é sobre a palavra de Deus, se manter na palavra. Por que uma luta? Porque o nosso cognitivo, a nossa mente, a nossa percepção vai querer levar a gente para os sentimentos, vai querer levar a gente para a esfera natural, para aquilo que nós vemos. Vai você, Senhor, a minha luta é me manter aqui nessa posição. Significa o quê? Senhor, eu vou me manter na sua palavra. A mesma unção que estava lá em Jerusalém, Cafarnaum, está aqui nessa noite, nesse momento, nessa fração de segundo, o milagre de Deus está aqui. Levante sua mão e glorifique ao Senhor aí. Eu passei uma situação no Rio de Janeiro, com o meu filho mais velho, ele está chegando aqui amanhã em São Paulo. Primeira vez que ele vem em São Paulo. Está vindo com a minha esposa. O diabo se levantou muito na vida do meu filho. Aí, querida, eu falei para minha esposa, filha,
Eu não vou ficar falando para o diabo ir embora, essas coisas todas. Eu não vou sair de Efésios capítulo 1. Vamos ficar nós dois em Efésios capítulo 1. Porque se eu for perder tempo para ficar mandando o diabo embora, eu não sei o que eu faço com Efésios capítulo 1. Ou eu tenho que decidir. Ou eu fico em Efésios capítulo 1, ou eu vou brigar com o diabo. Então, é como se eu virasse as costas para o diabo, ele está me atacando, e eu for para Efésios capítulo 1. Não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menções em minha oração, para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que vocês saibam, para que você, Elcio, saiba, eu tenho que saber. Querido, eu sei que o diabo está atacando, mas eu preciso saber aqui, qual é a vocação que vocês têm e a esperança da glória dos santos. Opa, a Bíblia diz que eu sou santo. O diabo está ali. E eu estou aqui. E qual a sobreexcelência, grandeza do seu poder, que sobre vós opera. Poder que manifestou em Cristo, tirando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. O diabo está atacando, mas eu estou aqui. Eu falei com minha esposa, vamos ficar aqui, firme aqui. Eu vou dormir em paz, vou acordar em paz. Acima dos principados, potestade, poder, domínio, qualquer nome que se possa nomear, seja nessa era ou na era vindoura. E nos fez assentar, olha a posição, juntamente com ele. Queridos, a minha batalha é uma batalha de posição, de território. Quem está entendendo? Mantém-se aqui, fica firme aqui. Se a Bíblia diz que o milagre aconteceria, está acontecendo agora, fica de pé.